Marcos Piangers, o papai mais pop do Brasil. Que honra ter você aqui no Quem Paga a Conta. Eu que agradeço, irmão. Fico muito agradecido. Eu não esperava que isso fosse começar assim. Nem eu. Eu achei que ia falar o nome do podcast. Eu e tal, também. mas- Nós já estamos na 11ª edição. Né? Ah, Então, já o sabe. apresentador aqui tem Público que variar, cativo, tem que claro, variar um pouco, claro. né, para ser diferente. Mas uma honra tê-lo aqui junto com os nossos convidados. Andréia Ângelo, nossa especialista em inflação, que o tema hoje, a gente já falou sobre inflação, a gente já falou sobre Selic, para onde que vai a Bolsa, para renda fixa também, mas o tema hoje é educação financeira. E eu estou super curioso aqui, Andréia, para que você nos diga, daqui a pouco, se você corrige pelo IPCA a mesada dos teus filhos. Assim também, aproveitando aqui a presença do Tito, o CEO da Warren Investimentos, para saber se ele fala lá para o Antônio, para a Serena, sobre empreendedorismo e principalmente sobre investimentos. E assim a gente toca aqui o barco hoje nessa 11ª edição do Quem Paga a Conta, falando de educação financeira para os filhos, né? E um super agradecimento aqui, antes da gente começar, ao nosso parceiro, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, que super nos apoia aqui para levar a educação financeira para o seu João, para a dona Maria, lá em casa, no trabalho, onde nos vem através das nossas redes sociais. E, indo direto ao ponto, Piangers, Talento, né? Faltou citar uma pessoa que a Clara, a Clarinha. a Clarinha, que não Porque você falou dos nossos filhos, aí não falou da sua, Na cara. verdade, a Clarinha, que lá de Jaraguá do Sul, não perde um programa e que já com 15 anos e 1,76 m é o meu xodó, o amor da minha vida. Esse final de semana a gente vai se ver, então isso é muito bom. Mas antes da gente entrar aqui na relação, colocar o crachá de pai, de fato, Piangers, eu te acompanho há bastante tempo, né? Você passou lá, teve uma participação lá na RBS, lá do Sul, eu sou do Sul, né? Te ouvia sempre lá no Pretinho Básico, Obrigado. na Atlântida, né? Um super programa. E eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória, né? Na televisão, escrevendo, falando de outros temas também, como empreendedorismo, bem-estar, antes de colocar o crachazão de pai. O papai mais pop do Brasil. Acho que tem algumas coisas que nem o Tito sabe, né? A gente se conhece já há algum tempo, a gente já, né, tá próximo aí há algum tempo lá no sul do Brasil. A Warren, para quem não sabe, começou lá em Porto Alegre, né? Eu acho, né? Começou lá na qual a rua? No Bonfim, no bairro Bonfim, tinha uma sede ali na Padre Chagas, né? Isso, na Bonfim, na Castro Alves. Isso aí. E hoje está no Osvaldo Aranha, né? Atravessa Osvaldo. Em Porto Alegre. Entra no Parque Entra Farroupilha. no Parque Farroupilha. Entendedores entenderão. Gostei. Então, cara, eu gosto de me apresentar sempre dizendo que eu sou filho da Dona Heloísa, porque a Dona Heloísa é meio que assim a minha rocha, a minha base. É mãe solo, me criou sozinha, são 11 milhões de mães solo no Brasil. A gente falava muito sobre isso, né? Sobre Olha como só. o pai é uma figura, às vezes, decorativa só na família brasileira e muitas vezes nem decorativa, né? Abandona. Sim. São 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento e eu sou um deles. Eu não tenho o nome do meu pai biológico na minha certidão. Por muito tempo eu tive vergonha disso. Mas hoje eu tenho orgulho. Hoje eu tenho a felicidade de poder dizer: a minha mãe ficou. Minha mãe estava lá por mim. E ela não tinha dinheiro. E eu era aquele jovem que pedia para ela um tênis M2000, uma carteira de velcro da Ocean Pacific. E ela nunca tinha grana, cara. E eu tive que estudar no Instituto Federal de Educação e depois fazer... Isso em Floripa? Em Floripa, fiz jornalismo na UFSC, né, e tal. E aí tava lá um dia um cartazão, você quer trabalhar com televisão? Entrei para a RBS, primeiro na televisão, depois em rádio, depois comecei a escrever. E por 10 anos, cara, já trabalhando na RBS, eu escrevia sobre as minhas filhas escondido. Olha aí. Por ter vergonha de alguém ver os textos e considerar que eu era um cara menor, um homem pequeno, de gostar tanto de falar de filho, de gostar tanto de trocar fralda e levar minhas filhas para passear. Lembrem-se que a gente está falando de 19 anos atrás. Há 19 anos a gente não tinha muito essas conversas de pai. Bom, e aí eu comecei a escrever e guardei os textos por 10 anos.
Aí um cara chamado Teddy Corrêa, não sei se vocês conhecem, Teddy Corrêa. vocalista da banda Nenhum de nós, Me grande ligou um Teddy. dia. Colorado. Eu tava no trânsito, me ligou um dia. Ninguém é perfeito. Aliás, cara, não sei se você sabe, eu fiz aniversário agora dia 26 de julho, um dos presentes foi eu virar sócio do Inter. Me deram Olha aí, que baita presente, cara. Você acha, cara? Claro que sim, cara. Sofrimento, não é sofrimento? Óbvio que não, campeão do mundo e tal. Não vamos começar a discutir aqui, mas... Enfim, Baita escrevia presente. sobre as minhas filhas, escrevia de forma ainda muito tímida, até que o Teddy Corrêa perguntou se eu não queria lançar um livro, me indicou um cara da editora Brasileiras em Entendi, Caxias do Sul. Correia, olha só. O Davi Coimbra me disse para eu começar a escrever sobre as minhas filhas no jornal, aqueles textos que eu já tinha guardados começaram a ir para o jornal, do jornal virar um livro, do livro chegou até na sua gaveta. Chegou na minha gaveta. E é um best-seller, mais de 1 milhão de cópias, né, vendidas. É uma autoridade nesse assunto, o Marcos Pianjas. E para nós é uma honra também, Pianjas, porque a gente se conheceu lá atrás, na época da Patrimônio, depois você veio conosco aqui para a Warren como nosso cliente e, poxa, sempre quando a gente fala de você, a gente fala com muito carinho, né? Não só por te conhecer, assim, algumas interações que a gente que tivemos juntos, mas o Leandro sempre fala de você, o Elvis lá de Itajaí também. E é muito interessante saber como que foi essa transição. Aí que eu queria chegar, né? Então você começou a escrever sobre a Anitta, sobre a Aurora. Isso, a Anitta, que é a mais velha, já tinha então uns 10 anos. 10 anos por aí, quando isso... Eu lancei o livro, é um livro de memórias do que a gente viveu junto, e eu coloquei ali que a Anitta tinha 8 e a Aurora tinha 2, né, no livro, né, organizando, assim, aquelas ideias todas. E o livro foi lançado em 2015, portanto, quando a Anitta fez 10 anos, né? A Anitta nasceu em 2005. E sabe que esse é um número curioso, assim, e por muito tempo eu fiquei com isso na cabeça, porque eu vi uma participação tua que você falava justamente, pode ficar à vontade, falava justamente dos 10 anos, né? Que o Pianjas fala que você, como pai e mãe, você tem os teus filhos ali, né, você sendo o ídolo deles até mais ou menos os 10 anos. E aí depois isso começa a mudar um pouco, né? Então vivi isso na pele, tem uma filha que é super próxima, mas com 15 anos eu percebi que de repente o pai ou a mãe já não era mais tão importante assim, vinham os amiguinhos, os professores, a banda, a influência musical, e o YouTube, né, e tudo mais. Sabe que eu não gosto muito desse papo? A gente estava nos bastidores e ele falou disso. Porque eu sou de família italiana, né? Então eu estou criando meus filhos para o mundo. A 2 quilômetros do papai. Eu quero debaixo da asa aqui. Então esse negócio, eu não quero mais o papai, não sei o quê, eu não gosto de falar sobre isso. Meu filho está com 9. Então, tá no limite aí. Tá no limite. E para você, André, como é que você vê essa constatação? Nossa, Tito, a minha avó sempre falava isso. Você tem que criar os filhos e a sua mãe tem que criar você pro mundo. E eu sempre fui uma pessoa um pouco mais desbravadora, uma criança, uma adolescente, queria sair logo de casa e tal. Hoje, se eu falo, nossa, você deixa seu filho antes dos 15 anos viajar sozinho e você assina a autorização. Não! Hoje, se eu tivesse que decidir hoje, não, eu não deixaria. Mas a gente sempre tenta pensar que vai criar para o mundo, para ensinar, né, respeito, a própria frustração da criança, porque o mundo também não traz só coisas Mas será que positivas. essa geração é mais super protetora? Porque a gente era... E você é 80, né? Eu sou 79, estamos na mesma. Super, minha Vai mãe. pra rua, se Pra vira rua. aí. Você, Cresci na rua, no final da noite, se chegar vivo, tá tudo bem. E é isso aí. Hoje em dia, realmente, Tem uma vai no superproteção. supermercado, pelo amor de Deus, sozinho, meu Deus. É que as tuas agora já estão com 19 e 12. Aí já Mas, vão- cara, isso por pesquisa científica a gente tem bem claro, né? A gente estava conversando como tem pesquisa hoje em dia. Ali perto dos anos 50, começou muitas pesquisas científicas, né? Então, na relação pai e filho, mãe e filho principalmente. E depois, a partir dos anos 70, o pai, a importância do pai. Será que o pai é importante? Tipo, a figura do pai na família. E, cara, a consequência de pais que super protegem são filhos que não se sentem capazes. E aí, é claro, é difícil a gente descobrir qual é esse ponto de superproteção, né? Porque, basicamente, você ama o seu filho, você quer deixar claro pro seu filho que você ama ele e que você vai estar do lado dele pra tudo. O ponto é, quando ele consegue fazer coisas sozinhos, você ter a coragem de dizer, tá bom, então vai lá. Vai. Vai lá fazer. Esse é o ponto. O filho
quer e já consegue fazer coisas sozinhas, diz, tá bom, então vai. Que existe uma coragem. Se eu penso agora, hoje, com a cabeça que a minha mãe tinha, cara, eu saía, sei lá, domingo era 10 da manhã e voltava às 9 da noite, todo ralado. Onde é que tu almoçou? Eu dizia, não sei. Eu entrei numa casa, me deram comida. Levava os tapas na bunda que voltava ralado em casa ou não? Não, cara, Não. minha mãe não era violenta, Não. cara. Minha mãe era... isso, assim, eu posso agradecer muito a minha mãe. Ela me deu 2 coisas que eu acho que são fundamentais. A certeza de que ela me amava, ou seja, que se acontecesse alguma coisa, eu podia correr pra ela. Que ela, assim, ela tava do meu lado. Não quero dizer aqui que ela ia me acobertar nenhuma bobagem que eu fizesse. Ela não ia fazer isso. Eu tinha isso bem claro também. Mas que eu tinha um porto. Por isso que eu falo que é tão importante a minha mãe pra mim, porque ela foi o meu porto, a minha rocha, assim, ó, eu tenho uma segurança aqui. E o negócio do vai que você consegue. Tipo, era uma frase que ela sempre repetia. Olha. Fui de ônibus muito cedo pra escola, tinha que resolver as questões do colégio. Tipo, não, porque aconteceu tal coisa. Então você vai lá e você vai resolver. É você que vai resolver. Vai sabe? que você consegue. E hoje a gente vive uma geração, já que você trouxe o ponto, que talvez essa geração seja mais superprotetora, a gente vive uma geração de pais que vão na entrevista de emprego dos filhos, né, cara? Mas Que vocês não acham? vão falar com o professor, por que o meu filho tirou 0? Como assim, cara? Não é com o professor que tu tem que falar, cara, entende? Então é esse pai que quer resolver todos os problemas do filho. Nos anos 90, chamavam esse pai de o pai helicóptero, que estava sempre em cima do filho, né? E hoje em dia tem um novo termo para isso, que é o pai curling. Não sei se vocês se lembram daquele esporte de inverno, que é uma pessoa que vai tirando todos os ruídos. Com gelo ali. Tira todo o ruído da frente do filho, Ai, do filho cara, poder ir é passando. boa. Como se fosse realeza, sabe? Sim. E isso é um problema. Só voltando que um ponto que vocês falaram, será que nós não somos uma geração super protetora? Mas isso não tem a ver com o mundo hoje, o ambiente que a gente vive? Que ele é mais perigoso, ele é mais adverso. E por isso a gente cria uma autodefesa, né? E para a própria, né? Para nossa família. A gente precisa estar ali. Ele não pode mais pegar o ônibus sozinho com 8 anos. Sejam até nas pequenas coisas. Terminou a comida? Legal, pega o teu prato e vai lavar a louça. Você quer alguma coisa Dentro aqui no de casa restaurante, mesmo. vai lá pedir pro garçom, ou vai lá no Quanto é que... Ai, mercado. papai, não sei o quê. Vai lá e fala com aquela pessoa. Eu e a minha esposa, a gente tem e talvez tenha vindo de educação. Da minha mãe, sempre foi assim, te vira, cara. E eu tento levar isso para meus filhos. E é uma briga em casa, porque a minha esposa é do outro lado. Mais protetora. Não, eu esquento a polentinha para ti. Sim. Amigão, vai lá, o micro-ondas tá lá, cara, esquenta você. E às vezes até de forma grosseira, pra eles saberem que... Meu papel em casa Te é vira, trocado, meu. Tita. Também, eu acho que eu sou mais... Cara, A gente está trazendo a questão do risco, né? Mas não é só isso. Por exemplo, uma criança de 6 anos, cara, já pode lavar os tapuér, cara. Já pode guardar os Não é tapuér. trabalho escravo. Não, pelo contrário, cara, a maior pesquisa de Harvard, a mais longa acompanhando pessoas, né? Chama, acho que, a Harvard Grant Study, fez uma série de relações. A gente chama isso de pesquisas longitudinais, que acompanham pessoas por décadas, né? Uma das relações, as crianças que ajudavam em casa e que tiveram um emprego, sabe, emprego de verão, os americanos fazem muito isso, tipo, foram servir, foram trabalhar quando eram jovens, eram com maior autoestima lá na frente. olha aí. Tava intimamente ligado ao trabalho, o servir, o esforço, a percepção de que eu consigo, caramba, eu lavei a louça, caramba, eu arrumei o quarto, caramba, eu faço as coisas, eu sou capaz com a autoestima lá na frente, né? Então tem uma série de relações que, claro, o pai vai tentar proteger o filho e, na verdade, está tirando do filho a autoestima, o amor por ele mesmo e o amor pela capacidade que ele tem de realizar. Será que pode ter a ver, talvez, quando a gente compara com o passado, Obrigado. dos pais estarem virando pais mais tarde? Porque algumas décadas passadas, com 20 anos, você já era pai, né? Já casava com 18, 19 anos, já tinha o primeiro filho ali. Mas o que isso tem a ver? O pai mais tarde, ele é mais molenga? Sim, eu acho que eu tô colocando na mesa aqui essa situação e até tem uma situação super curiosa. Eu lembro quando eu fui levar a Clarinha, ela tinha 8 anos, fui levar ela pra escola e eu fui pai cedo, eu fui pai com 23 anos e a Clarinha perguntou assim, papai, por que os pais dos meus amiguinhos
tem a idade dos meus avós. Perguntou pra mim. Ué, então, né? 8 anos, né? Ah, que a cegonhazinha veio mais cedo, papai pra mamãe, né? Enfim. Mas é uma estatística, né? A gente vê, na média, pelo menos aqui no Brasil, que os pais estão tendo os filhos mais tarde. Será que isso de alguma forma pode influenciar? Mais protetores, super protetores? É que a ideia talvez? de filho, ela vai mudando no imaginário, né? Então, nossos avós, provavelmente, eles tinham filhos para ajudar na força de trabalho. O meu avô, certamente, ele teve a minha mãe e os irmãos da minha mãe. O meu vô trabalhou na roça e depois foi ser caminhoneiro, cortou cabelo e tal, né? Acho que o vô de todo mundo aqui teve um trabalho braçal e os filhos eram percebidos como um aumento de força de trabalho. Isso, esse carinho, esse romantismo que a gente tem com crianças é um negócio muito recente, que mistura um pouco ter filhos com consumo. Ou seja, é algo muito caro que eu posso mostrar para os outros, olha o que eu tenho, olha, eu posso postar nas redes sociais e eu posso dizer, vejam todos, olha como eu sou uma boa mãe ou como eu sou um bom pai, olha como a minha família é perfeita. Isso traz um aspecto de preciosidade, de porcelana chinesa para essa criança, certo? Eu tenho que proteger ele de tudo. Por quê? Porque ele é a minha imagem. É a minha imagem, tem a ver com o consumo, a construção de família, então ela se transforma numa espécie de consumo. Faz sentido. O que a gente tem que entender é que o seu filho é tremendamente precioso, cara. O desespero do seu filho é por conexão com você. É atenção, carinho, afetividade, inclusive quando você diz pra ele, filhão, acho que você consegue já fazer isso, enfim. Acho que você consegue, vamos lá. O papai também fica nervoso. Total. O papai também tem medo que você se machuque, mas eu acho que você consegue. Vai lá, o papai vai estar aqui torcendo. E vai até a esquina e volta. Consegui, pai! Comemora Entendeu? Não é uma coisa não anula a outra. O afeto, o carinho, ele não fica escondido quando você diz para ele realizar coisas. Pelo contrário, isso pode estar bem claro pro seu filho. Papai ama você, papai tem o maior medo de perder você. Então se cuida, por favor. Mas eu acho que você consegue ir até a esquina. E ele vai, e ele volta e diz, papai, consegui. E isso é formativo também para a criança. Por isso que me preocupa um pouco o pai que dá o álbum de figurinha com todas as figurinhas já coladas para o filho não ter nenhuma frustração. Imagina. Meu irmão, você está tirando dele o esforço, a negociação, a amizade, a capacidade de realizar, de ele mesmo mostrar que ele foi capaz de conquistar as coisas e, portanto, tirando um pouquinho da felicidade dele. Eu acho, só você pegar o gancho, eu uso muito isso, e de forma verdadeira, não é só o motivacional no momento, mas dizer, eu também estava nervoso quando eu fui fazer isso que você ia fazer. Eu sei como é que é, meu, fica tranquilo, mas eu acho que você vai conseguir. Mas esse negócio de se colocar no lugar da pessoa e, tá, é o papai que faz tudo hoje, é o cara foda e tal. Ele também estava nervoso nesse momento. Dá um... Não sei se seus filhos adoram ouvir as suas histórias quando você tinha a idade deles. Adoram. Adoram, As minhas filhas amam, cara. Porque daí isso traz um pouquinho também de substância para eles. Realismo, acho que pra infância deles, porque eles estão vivendo agora. Mas essa parte que você citou, do tipo, colocar... A mamãe tá morrendo de medo de fazer isso hoje, filha, mas eu vou. E aí, quando eu volto pra casa, eu falo, filha, lembra aquilo que eu fiz? A mamãe fez, deu tudo certo. Você quer que eu te mostre? E ela fica feliz. Aí, o dia que tinha que fazer a leitura na escola do livro, eu tava super apreensiva. Filha, eu sei que você consegue. O medo é normal. Até o bombeiro tem medo de apagar um fogo. Mas ele acha coragem dentro dele. Então, isso daí... E mostrar a empatia, né? Que a gente também sente medo. Que a gente não quer fazer aquilo, mas a gente vai fazer aquilo que a gente acha que a gente consegue. É importante para eles. Então, se colocar no lugar, mostrar, contar histórias do passado. Virando um pouco aqui a mesa, mas ainda falando de da relação de pais e filhos, exatamente isso, dinheiro. Vocês se recordam, a pergunta é para todos aqui, quem se sentir mais à vontade de começar a responder, tá show. Quando que vocês começaram, quando foi a primeira vez que vocês introduziram a palavra dinheiro ali com seus filhos, ou mesada, ou a relação precisa ter com dinheiro, a economia, ou talvez para o Tito a parte dos investimentos e tudo mais. Se recordam desse dia? Como que foi para vocês? Olha, para relação com a criança, a minha tá surgindo agora.
de 1 ano e pouco. Mas a minha relação... Mas a Rafa já tem 7 anos. Ela tem 7 anos. Ganha mesada? Ela ainda não ganha mesada, a gente faz um outro sistema dela conquistar o dinheiro. Tá. Né? É uma conquista lá em casa. Mas a relação de dinheiro com o filho, e ela estava dentro da barriga, ela não tinha entendido ainda, e hoje a gente começa a tentar explicar isso para ela, foi quando tô grávida, e aí? Vamos fazer uma previdência para essa criança que tá vindo? Né? Então, para mim, começou assim. E hoje eu tento entender que jeito que eu vou passar para ela, que eu, todo mês, pego uma grana, separo e vai para a previdência de cada uma, e não importando com a volatilidade, esse negócio que a gente sempre discute aqui nessa mesa, Não, né? ela não vai entender isso. Que ela não vai entender, obviamente, mas pensando ela daqui a 20 anos, quando ela foi para a faculdade, quando ela decidiu não ir para a faculdade, ou fazer uma viagem, ou estudar fora. Então, acho que a relação com o dinheiro começou ali, e depois o lado do dia a dia, de... Ah, você quer comprar um doce? Você quer comprar a sua balinha que você adora? Então, Obrigado. você sabia que isso custa? E teve um dia que eu acho que eu peguei um pouco pesado, e eu falei da escola. Mas a escola é paga? Ela não sabia. Ela não sabia. Ela não Que sabia. fofa, né? Ué, ninguém contou pra ela? Sim, filha, é paga. Ah, então tudo bem, mamãe. Então eu não vou na escola e você não paga. E todo mundo fica feliz. Ou me dá o dinheiro da mensalidade. Exatamente. Não preciso mais. Econômico. Econômica, né? Não, filha. Se chover, se você ficar doente, se a escola fechar e ela tiver que abrir de novo, a mamãe vai continuar pagando. Tá tudo bem, só que você precisa aproveitar este dinheiro que a gente coloca ali da melhor forma possível para você crescer. Enfim, entender o que é o mundo, o que é a matemática, aprender a ler, Você escrever. é especialista em algo que é muito importante dela entender, porque às vezes é algo que o brasileiro em geral não entende, Não né? entende. Ah, Por que o preço subiu? comprei um apartamento de 100 mil e vendi por 200 mil 20 anos depois. Dobrou meu investimento. Aí você entende de algo que vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, cara, na verdade o seu lucro aí foi nulo, Foi porque nulo. teve um negócio chamado inflação. É. E um jovem entender isso é maravilhoso, né? É. Entender que se tiver um porquinho, aquele dinheiro vai ficando cada vez menos dinheiro ali dentro. É mais ou menos isso, se fosse fazer um imagético assim. Não, mas para criança adiantou muito lá em casa exatamente o sentido da quantidade. Uhum. A gente também lá em casa. Exatamente isso. E aí ela foi utilizando o dinheiro. E eu não vou repor. Ela vai ver, ela tem aquilo. A quantidade fez ela começar a se perguntar. Mas por que tá... Ué, você não tem mais dinheiro. Mas eu tô gastando tudo isso. Ah, então eu vou deixar de comer lanche na cantina da escola toda semana. Vou comer uma vez por mês. Então já desperta desperta, o... né, uma Então, peraí, responsabilidade se eu financeira. não vou repor esse dinheiro, nem a mamãe, nem o papai, e aí? Então, a quantidade, a nota, o físico ali fez muito sentido, né? Porque a criança, ela tem uma parte muito, né, imaginária ali, mas o dinheiro já é diferente, né? Você falar de dinheiro para uma criança. O que é o dinheiro? Porque hoje a gente passa o cartão. Cartão. Ah, Pix. total. Lá em casa a gente fez isso também. A gente fez cofrinhos, 3 cofrinhos. Eram, na verdade, coisa Longo de... prazo, não. Não. Você tá achando que é caixinhas da Longo prazo, Warren, médio, cara. médio Não. prazo. A gente fez coisa de palmito e pepino, sabe? Aquele vidro. transparente para elas verem as moedinhas. Aham. Aí cortava em cima e aí a gente fez 3 cofrinhos. Um gastar, outro doar e outro render. Doação, muito. Doação pra gente era uma coisa muito importante de ensinar as meninas. Tanto que o Papai é Pop, é um livro que você citou, vendeu 1 milhão de cópias, a gente faz questão do dinheiro autoral, o direito autoral, a grana que vem, iria para os autores, para mim, para minha esposa, a gente doa para instituições de caridade. Olha só. E a gente leva elas no GRAC, na legal. Casa Hope, a gente levou elas na Casa Jesus Meninos Jesus de Praga, lá de Porto Alegre, na Fundação Kinder de Porto Alegre. Então, elas vêm
crianças que não tiveram a mesma sorte que elas, paralisia cerebral, cara, dificuldade de locomoção, cara, dificuldade de respiração, associação ao peito aberto, também um trabalho do Dr. Fischer lá de Porto Alegre, maravilhoso. Então, para mim era muito importante elas entenderem que, em termos grana, tem coisas que a gente vai usar para gastar mesmo, para consumir, é importante comer bem e, né, ser feliz. Outros a gente vai guardar, e aí era legal porque eu tentava botar uma moedinha a mais no final do mês, né? Então, tipo, rendia aquele cofre. Legal, olha aí. Tinha um cofre que rendia. Pagava Subia, juros ali. aumentava. E o outro cofre era da doação. Aí, claramente, ficou as personalidades delas bem divididas, cara. A Anitta, super do investimento. Mão de Olha aí. vaca. Capitalista. Ela dizia... Queria guardar. Guardar e não, isso aqui vai crescer, então aqui. E a Aurora, tudo doação, cara. Ela queria doar todo o dinheiro para todas as pessoas o tempo todo. Então ali tu já vê um pouquinho da personalidade das duas, né? A Anitta bem mais pragmática, assim, a Aurora bem mais sonhadora, bem mais doce, bem mais... Diferença de idade das duas? 7 anos. 7 anos. Mas foi muito importante, assim, não foi uma dinâmica que durou muito tempo. Sim. Eu usei mais como algo visual, né? Como uma informação visual para elas entenderem, aqui cresce, aqui é para gastar e aqui é para doar. Mas acho que é bem interessante em termos de introdução a ideias econômicas, assim. Muito bom. Não sei se eu fiz certo, os especialistas estão na mesa aqui. E aí, Tito? E aí, com os meus filhos, eu acho que foi... A gente começou a fazer isso uns 3 anos atrás. Então, o Tox, o Antônio estava com 6, e a Sereninha com 4. Obviamente, para ele começou a entender mais e ela menos. Mas a gente faz o que a gente chama de tabelinha. Então, todo domingo de manhã tem a tal da tabelinha. E eles cobram por isso. A tabelinha se eles atingem X pontos, eles ganham dinheiro. Caramba! Se atingirem X pontos, lá, 30 pontos, enfim, eles ganham R$15. E se bater a meta da excelência, do estado da arte, a semana foi sensacional, eles ganham o dobro. Ganharam uma vez até hoje, o dobro. As outras eles batem com mais frequência. E aí, o que são os pontos? Tem um lance comportamental, que deu bom dia, foi bem educado, não sei das quantas. Tem a outra parte de tarefas, que tirou a louça, lavou a louça, tirou o cocô do cachorro, fez as funções, arrumou o quarto e por aí vai. E aí depois tem as tarefas que são leitura, música e matemática. E aí eu gosto muito de música. Eu acho que música ensina, eu adoro esse papo também. E você me influenciou muito nisso, de crianças e de gostar de educação de criança, mas... E aí sempre quando eu vejo um pai, eu digo, cara, bota o cara num curso de música. Porque eu acho que a música ensina disciplina. E esse talvez seja um desafio grande, né? Porque é a geração da dopamina imediata, né? Você abre lá o TikTok, 30 segundos, dopamina. Dopamina e tal. Você tem uma recompensa de curto prazo muito... O instrumento exige, né? Dedicação. Tocar um acorde... Demora. Você tem que fazer 200 vezes. E às vezes você não quer fazer. Agora dá uma educação financeira, cara, que daí quando eles têm o dinheirinho deles, e aí eles usam um cartão para crianças e tal. Ai, papai, quero comprar tal coisa. Claro, amigo, você tem teu dinheiro, compra. Não, então não quero. Na hora, então não quero. Maravilhoso. É maravilhoso. Até reprime um pouco a ideia de consumir. Lá em casa a gente faz, e até foi esse final de semana, assim, foi algo assim inédito. De repente, eles tiraram tudo de todos os armários, de todos os brinquedos. Eu cheguei e falei, que é isso? E colocaram no chão. A gente resolveu, agora esse armário, eles dividem o quarto em casa. Esse armário agora é meu, esse é seu. Eu falei, então tá bom, vocês vão arrumar. Vocês começaram, vocês vão até o fim. Porque vocês estão fazendo uma super bagunça e mudança, mas tudo bem. Eu vou estar aqui lendo aqui no meu quarto, tá bom? Tá bom. 1 hora eles discutiram e não chegaram a lugar nenhum. Você lá nas inflação. E eu lá estudando, né? E aí, bom, mamãe, a gente precisa de você. Tá bom. E aí, o que vocês vão fazer com essa bagunça? A gente não sabe. Falei, bom, eu não comecei a fazer essa mudança. É vocês. Tô achando que tem muita coisa aqui. Aí a mais velha falou assim, então eu acho que a gente pode doar. Porque, maravilhoso. João. Resolvi o problema. João, não, a gente não brinca, a gente nem lembrava que você tinha isso. E eles foram apontando. Aí o João também, nossa, eu não lembrava que eu tinha esse brinquedo. E eu nem gosto dele. Falei, então ótimo. Então vocês vão
Agora, uma sacola. Tudo que vocês acharem que não pertence, que vocês não usam, que vocês não gostam mais. A gente vai doar. A gente vai doar. Que bom, né? E eles fizeram e tiraram 4 sacolas, assim, e brinquedos em perfeito estado, assim. E lá em casa não tem muita coisa, não. Eu sou bem rígida nesse, né? E aí, mamãe, e o Papai Noel tá longe? Eu falei, vamos lá. Agora então a gente vai sentar e conversar. Não é que tirou uma coisa e põe outra. A gente viu que vocês não estavam brincando. E aí a gente discutiu. E aí eu falei, agora vocês arrumam o resto e vamos ver se vocês conseguem. Eles não conseguiram organizar do jeito que eles queriam. Ele tá vendo como não precisa de mais coisa, que vocês não vão usar, vocês não vão conseguir organizar. Eu acho que é super importante a gente comentar aqui também que a gente está falando de educação financeira, mas de educação financeira mais voltada, claro, o principal tema aqui de pais para filhos, né? E tem um assunto que bom, está vindo cada vez mais à tona, de as escolas levarem educação financeira para as crianças, né? Isso lá fora é super comum nos Estados Unidos, né? A gente lembra nos desenhos animados lá, aquela banca de suco de laranja na frente dos jardins de casa, né? Sem muros, aquelas casas, né? Nada mais é do que um programa de educação financeira, de empreendedorismo. As crianças aí com 10 anos tentando ganhar uma moedinha com suco de laranja ou vendendo uma figurinha ou algo nesse sentido, né? E no Brasil isso, aliás, como muita coisa, veio um pouco depois, né? Mas a gente vê que, bom, uma discussão, principalmente algumas prefeituras, alguns governos discutindo cada vez mais levar a educação financeira para as crianças a partir da escola também, né? Como é que vocês veem isso, Tito, André Piangers? Aqui eu vou dizer que, cara, isso é a responsabilidade dos pais. Eu acho legal as escolas fazerem também, mas não esperem a escola fazer. Seria a minha sugestão. Façam vocês em casa com seus filhos. Mas eu acho bacana a escola trazer esse assunto à tona, porque acaba virando muito tabu, né? As pessoas não querem falar sobre grana, sobre cuidar do dinheiro, e é super importante, né? Eu acho que a gente também tem uma coisa diferente não criticando aqui, mas só contextualizando. O próprio americano, né? O americano, ele fala, quanto eu ganho. Quanto é que você ganha? Normal o cara falar, ganho X mil por ano. Eles contam o salariano. Aqui no Brasil a gente é mais reservado, né? O mais, não sei se é medroso para falar com relação à grana. E não só na nossa relação de amizade, mas talvez em casa. Então ter uma conversa aberta. Eu, de novo, defendo principalmente em família, mas e se a escola puder promover isso, melhor ainda. Para mim, o problema dos pais é que a gente, em geral, não tem pais que entendem de conceitos financeiros, né? A tua realidade, a nossa realidade do mercado financeiro, isso é um bom ponto, né? Porque eu acho que muitos pais brasileiros cara, misturam o mercadinho com a pessoa física e não sabem quanto entra e quanto sai. Então, meio que é assim, uma bagunça financeira, o que é cheque especial, o que não é. Ou seja, a gente tinha que primeiro falar com adultos, esses adultos entenderem, né? E a escola muitas vezes faz esse caminho de educar as crianças para garantir a próxima geração, né? Então, eu vejo muita escola trabalhando inteligência emocional, coisa que muito pai não tem. E as crianças chegam em casa e educam os pais. E muitas vezes o dinheiro tem a ver com isso também, né? A grana, a educação financeira tem a ver com isso também, né? Se chegar na escola, a criança é capaz de chegar pro pai e falar, ô pai, você tá viajando esse... É um bom ponto. Tem um livro que eu gostei muito de ler uma vez, que mudou minha forma de investimento, assim, que chamava Warren Buffett investe como uma mulher e por que você deveria fazer o mesmo? Que é tipo assim, aquela coisa do... De forma mais segura, de forma mais... cadenciado, paciente. Sim. E nós, homens, a gente tem... Mais imediatista ali. Muito essa coisa do imediatismo, cara. De qual é a ação do momento? Qual é a criptomoeda do momento? Qual é o jogo do momento? Sabe, cara, isso é muito terrível, assim, para a vida financeira do brasileiro em geral. A gente não explicar para esse cara, irmão, investimento é uma coisa chata. Você vai botando um pouquinho todo mês e quando fica rico devagarinho. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Às vezes é chato, mas, cara, é o único jeito. Realidade, é o único jeito. O tigrinho não vai te deixar. Não vai. Eu acho que essa é a mensagem Nem importante. aposta, né, cara? Nem aposta. Nem as bets aí, que agora é o tema, né, do momento. Mas acho que... Aí eu concordo com o Tito. Acho que a educação financeira tem que vir de casa, mas sim as escolas e até as universidades, quando começam, elas têm um papel importante para desempenhar aí.
Mas acho que na primeira infância, acho que o começo da educação financeira vem da necessidade versus o desejo. É o eu quero e o eu preciso. Eu acho que isso tem que estar muito Claro, né? claro para a criança, Bonito. né? Total. Você precisa mesmo disso? Será que a gente precisa? E o valor do dinheiro. O valor do dinheiro. E eu acho que é isso, agora com a minha filha maior aí, descobrindo o que é o dinheiro, porque tem um incentivo, e é isso eu acho legal, da escola. Olha, agora, a partir desse ano, ela pode, se a família quiser, comprar na cantina da escola. E gastar o quanto você quiser. Vamos incentivar ao uso do dinheiro para eles terem ideia, tentarem fazer matemática? E aí isso foi interessantíssimo. Esse ano foi onde introduziu realmente a noção da quantidade do dinheiro. O que você estava falando do visual, né? Do visual, exatamente. E esses dias ela chegou para mim, depois do recesso escolar. Mamãe, aquele waffle que eu comprava na escola uma vez por semana, que era R$10, virou 11. Olha, Inflação. já virou a inflação na veia. Inflação. Aí eu peguei... Aí você falou, eu sabia. Eu que previ. Eu que previ. Eu que previ esse reajuste, filha. E aí ela falou assim, o que tá acontecendo? Aí eu falei, então, filha, sabe como chama isso? Aí eu falei, é óbvio que ela ainda não tem essa ideia, é inflação. Mas sabe o que foi legal? Aí outro dia a gente passeando, ela leu numa loja assim, bazar. Mamãe, o que é bazar? Eu falei, então tá bom, vamos entrar aqui. Aí ela entrou, viu uma etiqueta, aí sei lá, era 100, tava 90. Aí eu falei, lembra da inflação? Do waffle que ficou mais caro? Aqui ficou mais barato. Nossa, mas eu quero então um bazar na cantina da escola. Então, essa noção, eu acho que é a primeira que a gente tem que dar, assim. E aí, o que a gente conversa com ela em casa é, então, ficou mais caro. Você vai utilizar do seu... Não, então eu vou achar outra coisa, que eu gaste só R$10 por semana. Então tá bom. Orçamento. É o seu orçamento, porque... Aí eu falei, quantos waffles você come no mês? Aí a gente começa, tem que tentar mostrar interesse, né? Ah, então tá, soma, filha, quanto você vai gastar mais? Nossa, vou gastar mais a minha bala e o meu pirulito que eu compro ali. Eu falei, então, você vai comer menos um pirulito se você comer o waffle toda semana. Ah, não, eu vou... Não sei, mamãe, eu vou pensar o que eu vou fazer. Então, eu acho que a gente em casa tem que dar essa noção, né? E aí, da necessidade. É necessário você comer o waffle? E até da hora de comprar, de querer adquirir aquilo, né? Um produto, outro. Acho que educação financeira para os filhos é como escovar os dentes. Quanto antes a gente aprende, mais rápido vira um hábito saudável, né, e costumeiro ali, né? E eu acho que o papel é justamente dos pais, como o pilar, né? Como a gente ensina para os nossos filhos contar até 10, 20, 30, fazer os primeiros exercícios de matemática, mas depois quem ensina matemática, quem ensina geografia, história, é o complemento da escola, né? Acho que isso, eu sou um entusiasta, assim, a levar a educação financeira para as crianças, porque eu não tenho dúvida que a gente teria um país muito melhor se a gente ensinar educação financeira complementar, que vai além daquilo que a gente ensina em casa, e aí com vários níveis de ensinamento, porque muitas vezes nós não fomos preparados, né? O Pianger falou isso, mas eu sou um entusiasta. E digo mais, lá fora é tão desenvolvido isso, a questão da educação financeira, o investimento, que muitas vezes a criança nem nasceu ainda, o avô já está comprando uma ação. Já está comprando uma ação da Apple, já está comprando uma ação da Tesla, já está, né? E essa pergunta vai para o Tito. Quando a gente olha a nossa realidade aqui no Brasil, Tito... Qual ação? Qual que é o momento certo para o pai, para o avô, para um padrinho, começar a montar essa caixinha de investimento da criança? Quanto antes, melhor, né? Eu até tenho uma tatuagem que tem duas palavrinhas mágicas, que são juros compostos. Não. Você tatuou juros compostos no seu corpo? Forma? Olha só.
É a oitava maravilha do mundo, né? Não teve alguém que falou isso? Albert Einstein, que os juros compostos Juros são... compostos são a maior... Albert Einstein, que Albert Einstein. maluco vocês estão... Peraí. Acho que ficou doido aqui. Acho que ficou louco. A produção depois ajuda. Abre aqui, mas- Lincoln no Twitter. Escreveu. Albert Einstein, os juros compostos são a maior força do universo. É porque o Twitter Exatamente era essa bem- frase. O que a gente tá falando? Juros compostos. Juros compostos. Quanto antes, Quanto melhor. antes, melhor. E o lance do Fique Rico Devagarinho é que isso é mais uma mensagem pros velhos mesmo, né, cara? Pra turma mais adulta aí. A gente é muito imediatista quando é velho também, né? Quando principalmente homens aí, que são mais, sei lá, arrojados. Mas não tem nada tão poderoso quanto os juros compostos, que no mês você bota um pouquinho, no mês seguinte você tem... E aí, se no mês seguinte você botar o mesmo pouquinho, você tem um pouquinho mais os juros e o outro pouquinho. Aí no outro mês você tem os 2 pouquinhos, mais o juro desse, mais o juro desse, mais o juro que já rendeu sobre esse. E aí você cria tal bola de neve, né? A bola de neve, quanto antes ela começar a surgir, maior ela vai estar lá no final das contas. Então, com os meus filhos eu acabei que desde pequenos, de novo, eu mencionei 6 e 4, 6 anos um e 4 outro, já tinha as continhas deles na Warren. Para botar na Warren tem que bater as metas XYZ, e aí eu boto lá nos portfólios deles. Aliás, a Serena, inclusive, nasce com a Warren, né? Foi meio que junto isso, né, Tito? Como é que foi isso? Sabe quando eu fui fazer o pitch da Warren, a gente morava lá nos Estados Unidos e tal, e meu primeiro filho tinha nascido lá, o Tox, o Antônio. E aí eu fui fazer o pitch da Warren lá numa dessas feiras gigantes, ele tava no Canguru comigo lá. E aí foi até legal, porque passou um americano, feira gigante, a gente tava num standzinho pequenininho e tal, e eu lá fazendo pitch, o que a gente faz, o que não faz, quer dizer, o que faremos um dia, né? Era tudo um PowerPoint ainda. Aí passou um americano e falou, this is a real startup. Tipo, o cara tá lá, raiz ali, fazendo pitch com o bebê no colo. E aí, quando a gente abriu as portas, foi em 2017, em janeiro de 2017, foi quando a Serena nasceu. Então, eu sempre convivi com esse negócio de ajudar a criar um filho grande, que é o Warren, e os outros filhos pequenos. É um desafio. Mas eu acho que um é a base do outro, sabe? Uhum. Porque se não é o trabalho que te realiza, lógico, no meio de um monte de desafios e conversas difíceis, mas ele te realiza, eu acho que eu não seria um bom pai. Assim como, e talvez isso seja até egoísta, mas os meus filhos são quase que a minha sanidade mental. Se eu não conviver com eles, e eu dedico muito tempo, eu gosto muito, mas talvez seja até egoísta. Talvez eu sugo mais deles do que eles de mim, ou tem uma troca recíproca ali super bacana. Mas, cara, se eles não existissem, cara, eu já tinha surtado na Warren. Mas, assim, fato, eu já tava totalmente surtado. Então, uma coisa complementa a outra. Isso, e eu sou prova disso, turma, acho que é uma novidade para vocês, primeiro, com certeza. Todo dia, todos os dias, não importa o que tenha, às 4:30 da tarde, o Tito sai da Warren e vai buscar os filhos na escola. Então ele busca o Antônio e a Serena na escolinha. Pô, que lindo isso, cara. Deixa em casa com a babá, enfim. E volta para trabalhar mais um pouco, enfim, né? Mas é sempre ele que vai buscar. Então isso é muito bonito, né? Então muito legal isso. É bonito pra ti, é bonito pra eles, é Pra bonito quem como vê. uma lembrança, é bonito pro grupo, né? Para todos os colaboradores da Warren verem que tem um símbolo, né? Um cara que tá lá em cima fazendo isso, ou seja, é possível ser um bom pai e ser um bom profissional ao mesmo tempo. Mas e de novo, é um pouco egoísta. Eu acho legal pra caralho, cara. Eu acho super divertido. Eu levo eles pra escola também, eu tenho uma bike elétrica. Então, Sereninha na frente, o Tox atrás. E, cara, é meu momento de prazer levar eles pra escola, largar. E depois é meu momento de prazer receber. Não. Então não é, um esforço, eu tenho que sair pra buscar as crianças. Não, cara. Às vezes eu conto no relógio. Puta, cara, que irado. Eu me sinto igual, cara. Me sinto igual porque eu sempre senti que quando eu tô com as minhas meninas, eu tô reenergizado. É como se eu tivesse reconectado comigo mesmo. E aí eu saio melhor para fazer o que quer que seja, né? E eu entendo que para algumas pessoas essa relação pode ser pesada. Tipo, o cara odeia pegar o filho na creche, odeia levar o filho na creche. Porque, em geral, ele ainda não
percebeu isso, que é uma forma de ver as coisas. É só uma forma de ver as coisas. É tipo estar pleno no lugar. É um problema quando tu tá no trabalho pensando na família e quando tu tá na família tu tá pensando no trabalho. Aí tu não tá em nenhum dos dois lugares, como a gente falava, a criança fica super ansiosa, onde é que tá meu pai, onde é que tá meu pai? Os colegas ficam super ansiosos, onde é que tá o meu colega, onde é que tá o cara? E, na verdade, ele nunca tá onde ele deveria estar, né? Quando eu tô com os filhos, cara. Quando eu chego no trabalho, eu chego pronto pra estar no trabalho. O tempo de qualidade. Mas é um exercício difícil, né? É muito difícil. Tipo, chegar em casa e botar no modo avião o celular. Não. É difícil. Muitas vezes eu não consegui fazer isso. Então, são coisas que a gente... E o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente olha para trás, de novo, aquela frase do Pianger, né? Então, tem uns 10 anos aí, os filhos estão contigo, você é o herói. E aí, quando você deixa isso passar muito rápido, você não consegue voltar. Desculpa. Não, é só corroborando o que você falou. É legal que tem uma pessoa acima aqui, né, da empresa, que é o comandante aí, e que ele tem essa atitude. E lá na Warren, acho que até passando um pouco aqui pro meu mundo ali, e como mãe, ter essa flexibilidade e saber que tá tudo bem. Eu saí para ir ao médico, levar, buscar o filho, deixar. E no meu caso aqui, eu dou muita importância de eu vê-los acordar. Eu fiquei muito tempo da minha vida que eu saía muito cedo de casa. Porque o economista, ele começa a trabalhar muito cedo, antes do mercado abrir, ele já tem que ler todos os jornais, fazer reunião de caixa. E eu fiquei anos sem ver a Rafaela acordar. E aí veio a pandemia, eu vi que ela não sabia tomar café da manhã. Que ela não tinha prazer em tomar café da manhã. E aí, na pandemia, eu tava em casa, meu segundo filho tinha nascido, e eu vi que ela começou a se importar com o ritual do café da manhã, e eu adoro o café da manhã. Eu também. E aí, estar com eles, a hora que eles acordam, virou prioridade. E aí o Bruno, o Fábio, quando, enfim, né, trouxeram aqui pra Warren, eu falei, cara, eu preciso começar, eu posso entregar o relatório bem cedo, não tenho problema algum. Mas vai ser de casa. Mas vai ser de casa. E eu vou chegar no escritório depois, que eu vou tomar... E meus filhos estudam à tarde, então eles ficam mais à vontade, são dorminhocos e tal. Aí eu acordo eles, e aí é uma felicidade em casa. E é isso, esse prazer, aí isso eu não troco. Deixa eu só falar. Claro. Porque a primeira vez, como eu disse, eu comecei a escrever sobre as minhas filhas faz 19 anos, né, cara? Então eu passei por muitas realidades no Brasil, inclusive aquela em que os homens tinham orgulho de dizer que não trocam fralda e tinham orgulho de dizer que eram workaholics. Não sei se vocês se lembram, tinha uma fase do Brasil em que era cool você dizer, não, eu sou workaholic, eu trabalho 18 horas. E aí, só quem já perdeu a família sabe como é terrível isso. Só quem já ouviu um pedido de divórcio, quem já cresceu com filhos ressentidos, que não querem mais olhar na cara do pai, sabe como isso é terrível, como não adianta nada você construir uma empresa maravilhosa e não ter mais os seus filhos querendo estar do seu lado, cara, ou não te considerando uma pessoa agradável que eles querem estar do lado o resto da vida. Perder a família é a maior tragédia que pode acontecer para uma pessoa. E aí, a primeira vez que eu ouvi de um executivo, assim, que via com naturalidade essa coisa de cuidar de filhos, foi um amigo meu, Leandro Valentim, que foi trabalhar na Globo. Chegou na Globo, eles estavam se organizando para fazer a Copa do Mundo. Copa de 2014, né? Que foi no Brasil. E eles iam fazer um kick-off na Globo, da Copa do Mundo, e ia ser tal dia, sei lá, 12 de maio. 12 de maio, toda a diretoria, os VP, tudo, o chefão da parada toda. E eles dizem, 12 de maio, tal, todo mundo, todas as áreas vão ter que estar lá e tal, vai ser o kickoff da Copa do Mundo e tal. Um cara levantou a mão e disse assim, 12 de maio eu não posso. Todo mundo, né? Olhou pra cara. ele. O cara disse, meu filho vai trocar a faixa do judô. Esse meu amigo, Leandro, ele olhou aquilo e disse... vai rolar um assassinato aqui agora. O CEO da empresa, ele vai tirar uma espada de trás e cortar a cabeça do executivo na frente. O CEO olhou e disse, pra que cor ele tá indo de faixa? Aí o cara disse, ele tá indo pra marrom. Aí o CEO disse, velho, vai lá no judô do teu filho. Caralho. Claro, velho. Sensacional, a gente se vira, manda alguém da tua equipe e a gente se vira.
Ou seja, é claro, meu, é claro. A coisa que é mais importante é a troca de faixa do judô, é a apresentação do Dia dos Pais, é aquele momento do café da manhã. E não tem porquê, cara. Não tem porquê a gente dizer não. Tem que estar no escritório para entregar o relatório. Não tem porquê, hoje em dia, a gente exigir de um colaborador que muitas vezes vai perder a família dele para entregar a mesma coisa que ele poderia entregar muito mais feliz. De uma forma flexível, é isso. Que bonito. Esse é um ponto, né? A gente falou um pouco da nossa realidade, o Tito, a Andréia, o Piangers falando desse exemplo. Mas tem muitos pais, muitas famílias que têm aquela jornada dupla e que às vezes não tem essa flexibilidade, né? E talvez essa seja a maior parte, a maioria dos brasileiros, né? Como que a gente pode conciliar isso? A gente faz questão de isso eu acho que a gente também tem que falar. É muito injusto com uma pessoa com pouca grana achar que ela, porque tem jornada dupla de trabalho, é má mãe ou mau pai. Porque eu cansei, cara, de ver casas muito simples, muito humildes, cara. Casas com pouco orçamento, com nenhum investimento, amorosas, cara. Então, às vezes, eu acho que é importante a gente reforçar isso. É possível. Na sua realidade, é possível. Você, aquele momento que está com seus filhos, estar com os seus filhos. Você, aquele momento que você está no ônibus, no trabalho, no escritório, é puxado. Mas entender que existe também uma beleza nesse processo todo e que cada um tem aquela realidade. Cada um consegue perceber essa realidade e agradecer essa realidade. Porque, querendo ou não, a gente ter saúde, a gente ter os nossos filhos com saúde, a gente ter um emprego, tudo isso é muito digno, tudo isso é muito importante. E eu cansei de ver, cara, gente com muita dificuldade financeira sendo pai incrível e sendo mãe atenciosa e amorosa, entende? Então eu não acho que o dinheiro é a coisa mais essencial para ter amor dentro de casa. Muito bom. Bom, a gente já estamos aqui se encaminhando para o final, né? Passou super rápido esse nosso papo aqui. Por mim, eu ficaria mais 1 hora falando aqui sobre esse tema também. E eu queria terminar assim fazendo uma pergunta aqui para todos, né? Eu acho que todos aqui, como pais, alguns aí de segunda viagem, né? Cada um de vocês aqui com 2 filhos. Eu tenho certeza que às vezes vem aquele amigo ou amiga dizendo, olha, a gente descobriu que estamos grávidos, né? Que conselho... e pedindo conselho muitas vezes pra gente, né? Como que eu posso ser um bom pai, uma boa mãe, né? O que você costuma falar para esse amigo, essa amiga? Quais pontos olhar com mais atenção? E principalmente, o que eu errei que eu poderia fazer diferente, que você normalmente costuma aconselhar? E, Piangers, começando contigo aqui, eu tenho certeza que essa pergunta vem bastante para você. Eu vou falar pelos meus erros, então. Um erro que eu acho que é tradicional, achar que o homem é o provedor e, portanto, é o cara que tem que trabalhar pra caramba agora e para pagar as contas. Em geral, bom, primeiro que no Brasil, metade dos lares já é sustentado por mulheres. Então, é um delírio masculino de achar, não, eu sou o grande provedor. Segundo, é importante, cara, você tá lá também, porque aquela mulher, ela se sente muito sozinha no pós-parto, no puerpério, é muito complicado. Transformação social, profissional e biológica do corpo da mulher. Ou seja, aquele homem tem que ser um homem mais calmo, mais tranquilo, mais carinhoso, mais atencioso. A mulher já levou o bebê por 9 meses. Ou seja, a gente tem meio que uma dívida aí. A gente devia fazer mais, então, com o bebê, certo? Dar mais banho, dar mais mamadeira, botar mais pra dormir. Mas como é que eu vou fazer? Cara, as mulheres fazem, cara. As mulheres fazem. Te vira. As mulheres fazem isso e fazem isso na maioria dos lares brasileiros. De cuidar da criança, de cuidar da casa e de pagar as contas. Então, como é que você vai conseguir? Mano, tem amigos aí, tem pessoas pra te ajudar nisso. Precisa desse comprometimento, dessa responsabilidade. E eu acho que a paternidade é uma chance desse cara se descobrir um ser muito mais equilibrado, muito menos afoito, muito mais moderado, sabe? E que entende a esposa, que entende a criança, que entende esse processo como um processo importante em que ele faz parte da família. Então, ser esse lugar de tranquilidade, segurança e apoio para a família, eu acho que é muito importante. Eu gostaria de ter melhorado nisso quando a Anitta era pequenininha. Eu gostaria de conseguir mudar um pouco uma frase que é: o filho não é da mãe só.
né? E o filho... E é mundialmente, até a sociedade vê dessa forma, o filho é da mãe. Não é da mãe. O filho é do pai também. A não ser o gravidez, o parto e a amamentação, o filho é da mãe. Mas os cuidados básicos, o trocar a fralda e achar o prazer nisso, o estar ali, ajudar a mulher nesse momento que é, sim, muito difícil. Então, assim, eu queria muito tentar mostrar para os meus amigos ou para os pais de primeira ou segunda viagem que é muito mais do que isso ser pai, né? Não é o prover, é tirar você é o dono do bolso e você tá ali para isso. É mais do que isso. Porque o pai é muito importante na vida da criança, ele é o super-herói. Mas a gente precisa fazer a mãe continuar sendo a super-heroína, né? Porque tem um papel de super-heroína, mas a mãe, ela tem uma responsabilidade muito grande na casa. O pai pode olhar a agenda, o pai pode marcar o médico, o pai pode levar no médico. E eu acho que esse olhar na sociedade, ele tá mudando. Eu vejo mudanças, assim, do começo, de 7 anos atrás, quando eu entrei na vida, né, maternal ali. Mas eu vejo que isso está acontecendo, mas eu queria que evoluísse um pouquinho mais rápido. E isso vai ser importante para os nossos filhos. Quando os nossos filhos tiverem filhos, e nós, né, enfim, eu for avó, que a culpa da mãe... que ela seja menor, porque eu tive muito isso. Então, uma coisa que eu me arrependo foi... a mãe é uma culpa enorme. A mãe, porque a mãe não fez aquilo, porque a mãe voltou a trabalhar muito cedo da licença maternidade, ou não, voltou depois, ou não voltou. Então, o problema é a mãe. Então, eu vejo um pouco eu sinto um pouco de arrependimento, de muita culpa, que hoje eu tenho certeza que eu me livrei de muitas delas. E eu acho que passar isso para frente, de que a gente pode ter uma leveza maior, inserir o pai mais. E a sociedade vem do pai com uma maior importância na vida da criança desde do nascimento. A primeira coisa eu diria parabéns para os novos pais, porque você vai entrar numa aventura incrível, irada. É óbvio que vão ter os momentos mais tensos, mas no geral vai ser divertido pra caramba. De novo, eu adoro a profissão de educar crianças ou de ser pai. Mas, assim, o que me preocupa... Não é que me preocupa, eu acho que, enfim, tento criar eles, de novo, para o mundo perto do papai, mas acho que a educação financeira, que foi o nosso tema aqui, é super importante, mas o que mais eu, às vezes, dedico tempo, ou, de novo, me preocupa levemente, é que eles tenham um pensamento crítico. Porque eu quero que eles não sejam seguidores, eu quero que eles sejam líderes. E não, líderes vão ser o empreendedor, o CEO, não sei das quantas. Líderes pelo ponto de vista de questionar as coisas para não seguirem más influências. Esse é o meu medo maior. Não ser manada. Vai seguir o fulaninho que faz coisa errada. Eu vou seguir porque eu sou um seguidor, e não um crítico disso, um líder, um que pensa raciocínio crítico e por aí vai. Talvez a grande pergunta é como fazer isso. Não sei. Eu tenho a minha estratégia, me dá a tua. Tem uma pesquisa que saiu agora, eu ouvi agora há pouco tempo, que pais que conversam na frente dos filhos e, na verdade, não é nem conversam, discutem civilizadamente, sem gritos, mas discutem pontos, argumentam na frente dos filhos. Segundo essa pesquisa, as crianças, elas... Então, tô no caminho.